Deus. Amém, igreja? Mais uma vez, Santa Amada Igreja na Função de Jesus. Amém? Amém. O impossível Ele vai fazer. Creia, confie. Por mais que a circunstância ao seu redor diga que não, irmãos. Mas creia que o Deus ao qual nós servimos, irmãos, é um Deus impossível. A Bíblia fala de um homem chamado Jairo. Jairo era o principal da sinagoga. E a Bíblia fala que esse homem foi ter com Jesus, pedir para Jesus curar a filha dele, que estava à beira da morte. E Jesus, indo a caminho da casa daquele homem, a Bíblia relata que uma mulher há 12 anos, que padecia de uma enfermidade, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus, continuando ali a sua caminhada para ir até a casa desse homem fazer uma obra, a Bíblia diz que de repente chegou um criado daquele homem: olha, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo tais palavras, voltou para aquele pai e disse: crê somente. Crê somente. Amém, igreja? Foi as palavras de Jesus para aquele pai. Ao ouvir que a filha dele, ao qual ele foi buscar a cura para ela, quando chegou a notícia: olha, a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus disse: crê somente, igreja. É o que nós devemos fazer, irmãos. Quantos de nós muitas vezes olhamos as situações, as palavras negativas, o que vem aos nossos ouvidos, e muitas vezes deixamos descer para o coração, e aquilo que muitas vezes vai reger a nossa vida, a incredulidade, irmãos. Nós temos somente crer, igreja. Não importa o que te falaram, não importa a situação que vem sobre a sua vida, irmãos. Vamos confiar, vamos crer. O cego Bartimeu estava à beira do caminho, clamando ali por uma cura de Jesus, e o que ele ouviu foi: cala, não incomodes o mestre. Mas quanto mais pedia para ele calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As situações tentaram calar aquele homem, os homens tentaram calar aquele homem, mas quanto mais falava para ele calar, mais ele clamava, mais ele insistia, mais ele persistia, igreja. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Vamos perseverar cada dia com Cristo, vamos perseverar cada dia na palavra do Senhor. Não vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Salmos, livro de Salmos 121. Livro de Salmos, capítulo 121, em nome de Deus. Glórias a Deus. Salmos 121. O título da palavra hoje, a qual o pastor perguntou ao chegar ao irmão: qual o título da mensagem? Foi proteção divina. Irmãos, hoje Deus ele vai dar uma injeção de ânimo, irmãos, na nossa vida. Eu creio nisso, irmãos. Deus vai dar uma injeção de ânimo para cada um de nós. Nós precisamos crer mais nesse Deus, irmãos. Salmo 121, verso 1. O título aqui, também na minha Bíblia, aqui, a tradução do título: Deus é guarda fiel do seu povo. Salmo 121, verso 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. No verso 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus de misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez reunidos na tua casa, na tua presença. Pai Santo, receba os cânticos, os louvores,
ó qual acabamos de entoar, meu Pai, diante do Senhor, em forma de gratidão, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, ó qual é a razão, o fato de não sermos consumidos, e aqui estamos, meu Pai, nesse momento, aonde acabamos de ler a tua santa e poderosa palavra, e nela não há dolo, não há engano, não há controvérsia, pelo contrário, a tua palavra só é essência, meu Pai, para as nossas vidas, para que possamos crer, meu Pai, e confiar no Senhor em todo o tempo. Pai Santo, eis aqui, Senhor, a minha vida, ó qual sou pó, sou caco de barro, mas eu creio, Senhor, no teu Espírito, eu confio, meu Pai, nas tuas providências. Usa-me, Senhor, como instrumento, meu Pai, para proclamar a verdade e a justiça do Senhor. Usa também os teus servos para ouvir, meu Pai, de bom grado, para entender, meu Pai, com o coração, para que possamos todos unidos, meu Pai, numa íntima comunhão do teu Espírito, cremos e confiarmos, meu Pai, no Senhor, não somente nesta noite, não somente nesse culto, mas em todos os tempos, em todos os dias, ao qual o Senhor permitir a nossa vida, meu Pai, nessa terra, que não viemos, meu Pai, desfalecer, mas que possamos, meu Pai, crer e confiar no Senhor, meu Pai, todo o tempo. É o que pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos e após se assentar, se quiserem, aplaudamos ao nome da nossa Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui o salmista, ele começa esses salmos dizendo que ele eleva os meus olhos para os montes. Ponto e vírgula. De onde me virá o socorro? Igreja, de onde vem o nosso socorro, irmãos? De onde vem o nosso refúgio? De onde vem a nossa segurança? Vem de Deus. Quando o salmista ele fala aqui que ele eleva os olhos dele para os montes, pergunto para a igreja, onde ficam os montes? Embaixo ou para cima? Para cima. Ou seja, o que o salmista está falando, que o socorro dele, na hora da luta, da dificuldade dele, ele não estava com a sua cabeça, com o seu corpo inclinado, rebaixado, se curvando às situações, mas que ele estava com seus olhos fitados no céu, para Deus. Ou seja, esse Deus ao qual o salmista está aqui expressando a sua confiança, igreja, é o mesmo Deus ao qual nós servimos. Deus, ele não mudou, conforme os anos, conforme as estações, conforme o curso desse mundo, ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e serás o mesmo eternamente. Porque a Bíblia diz que de eternidade em eternidade ele é Deus. Como assim de eternidade em eternidade, irmãos? A eternidade do começo, ainda antes que houvesse dias, Isaías 43 diz, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E agindo eu, quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir, igreja, o agir de Deus? Ninguém. Não tem instituição governamental, não tem homem, não tem mulher, não tem circunstância, não tem nada que possa impedir. A Bíblia diz que esse Deus ao qual nós servimos, ele é o Deus do impossível. É um Deus que age e que faz conforme lhe apraz, sem pedir licença para ninguém. Então esse é o Deus ao qual tu serves, homem, mulher. Vamos erguer a nossa cabeça, vamos caminhar, vamos marchar cada dia. Quantos infelizmente estão desistindo no meio do caminho, gente? Quantos estão parando no meio das lutas, da circunstância? Não se rebaixe por causa das lutas, não. Mostre para a tua dificuldade o tamanho do teu Deus, o tamanho do Deus ao qual tu serve, do Deus ao qual nós servimos, do Deus ao qual nos chamou, nos tirou do lamaçal do pecado, dos caminhos errantes e nos trouxe das trevas para a tua maravilhosa luz. Onde que está na Bíblia que Deus falou que seria fácil? Onde está na palavra do Senhor que seria mar de rosas? Para você chegar na presença do Senhor, não vai passar luta, não vai ter dificuldade, não vai ter nenhum vento soprando contra a sua vida, vai ser somente bênção e alegria, prosperidade.
Venha para a campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Mentira. Você é um dia do ano, um mês do ano, você vai ter luta, vai ter dificuldade. Então esse negócio de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, isso aí é balela. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas creio em mim, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, e se nós estivermos firmes com ele, irmãos, nós vamos vencer também o mundo. Porque a luta, a dificuldade que nós passamos é nesse mundo, é nessa terra, ao qual Jesus venceu por nós, ao qual ele venceu pelas nossas vidas. E Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que juntamente com as tentações proverá o escape ao ponto que possais suportar. As lutas vêm, as tentações vêm, as pelejas vêm, mas a Bíblia fala que Deus proverá o escape. Jesus falou para Pedro, o diabo, Satanás, pediu para cirandar você, pediu para te peneirar, Pedro. Aí Jesus falou, mas eu roguei ao Pai por ti. Jesus não falou, Pedro, o diabo quando pediu para te cirandar, para te peneirar, eu falei para ele, olha, Satanás, não toca em Pedrinho não, que Pedrinho é meu servo, é meu eleito, é meu escolhido, não. Jesus falou, mas eu roguei ao Pai por ti. Veja, Jesus, ele já passou desse mundo fisicamente, mas a Bíblia diz que ele, antes de ir para o lugar de onde ele primeiro estava, ele iria nos deixar o Espírito Santo, o Consolador. E é esse Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No momento da tua luta, da tua dor, da tua tristeza, irmãos, muitas vezes quando a palavra não sai na boca, mas o gemido da tua alma, Deus abençoe. Quando ali muitas vezes não há palavras, mas Deus, ele sonda, ele esquadrinha, ele sabe, até mesmo uma lágrima que rola no rosto, onde as palavras não conseguem sair, por tamanha dor e angústia, irmã, mas Deus conhece, igreja, Deus sabe. A Bíblia diz, por mais que uma mãe que gerou, se um dia ela vier abandonar a sua cria, ali o seu filho, a Bíblia diz que Deus jamais abandona os seus. Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta, diz a palavra, forjada contra ti prosperará. Desde quando nós estejamos debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Não é o que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. Então nós temos que estar debaixo das mãos de Deus, irmãos, para que Ele venha nos guardar, nos proteger. Nós temos que estar nele para que Ele venha nos guardar em todo o tempo. Aqui no versículo 3, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. O que é um tosquenejar? Quando nós sentimos sono, nós muitas vezes estamos ali, bocejando, tosquenejando. O nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele não tosqueneja. O nosso Deus, ele não vacila, irmãos. O nosso Deus, ele está sempre de prontidão a ajudar, a estender a mão, a acudir a todo aquele que se achega a Ele, a todo aquele que verdadeiramente crê e confia nesse Deus, irmãos. Lá em Provérbios 18:10 diz assim, que torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrão justos e estarão seguros. O que é uma torre? O que faz alguém quando ele está numa torre alta? Ele está vigiando, ele está guardando. E a Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor. Ou seja, Deus, o nome do Senhor, igreja, ele está, é um lugar elevado, acima de tudo, para nos guardar, para nos proteger. Mas para isso nós temos que crer e confiar no Senhor em todo o tempo, irmãos. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel,
O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Aleluia! A tua alma, a nossa alma, Ele guarda. Foi como o salmista Davi disse: a minha alma tem sede de Deus. Quando a tua alma, quando a nossa alma tem sede de Deus, de buscar, de crer, de confiar, irmãos, pode o inferno se levantar, pode o mundo combater contra a sua vida. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Por quê, igreja? Porque as mãos de Deus sobre as nossas vidas, nada pode nos atingir. Nada, nenhum mal, a não ser que seja pela permissão de Deus para provar a nossa fé. Assim como Deus permitiu tocar na vida de Jó. Viste o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, e que se desvia do mal. É um homem reto, íntegro, ao qual Deus deu testemunho de Jó. Mas Deus permitiu chegar à luta, à enfermidade, Jó perder tudo em relação a esse mundo. O diabo achou que tirou tudo de Jó. Se enganou. Porque o tudo de Jó, por mais que uma família é bênção, por mais que bens financeiros sejam bênção para as nossas vidas, porém, igreja, o tudo de Jó não era sua família, o tudo de Jó não era suas fazendas, seus bens, seus criados, seus gatos, porque o bem de Jó e o bem nosso maior é Deus. Esse é o nosso bem maior, é Deus. E nesse bem maior, o diabo não toca. O diabo, para fazer algo sobre as nossas vidas, ele tem que chegar diante de Deus e Deus permitir, irmãos. Se for pela vontade de Deus. Então creia, irmãos, confia nesse Deus. É como foi falado pela misericórdia na última pregação que eu falei aqui, irmãos, nós estamos no começo de ano, mais um ano que está se iniciando. Igreja, creia, se você teve um ano de 2024 de luta, de provações, de tristeza, de abatimento, não estamos aqui para enganar ninguém, não. Não, esse ano vamos orar que venha um ano de rosas, um ano somente de alegria, onde você vai rir, não vai ter tristeza. Não, estamos indo contra a própria palavra de Deus se nós estivermos orando. Mas pelo contrário, nós temos que: Deus me dê força para passar pela luta, Deus me dê força para passar pelas dificuldades, Deus segura nas minhas mãos. Foi o louvor da harpa que nós louvamos, o 8, e nas lutas de cada dia, Ele nunca te deixa só. As lutas de cada dia, porque a Bíblia diz: basta a cada dia o teu próprio mal. E os dias são maus, e os dias continuarão sendo maus. Até a vida de Cristo, os dias serão maus. E aqueles que vencerem a cada dia mal, a cada mês mal, a cada ano ao qual se passa, que se vem a cada dia, ano mais males e males na terra, ou seja, a esses herdarão a coroa da vida eterna. E no lugar onde você vai, onde nós vamos, se permanecermos firmes com Deus, igreja, lá não haverá mais luta, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais lágrimas, porque a Bíblia diz que o mesmo Deus, o próprio Deus, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aquilo que nessa terra te faz sofrer e chorar, entristecer a tua alma, lá não haverá tristeza, lá não entra tristeza, lá não entra batimento, não, igreja. Pelo contrário, lá será com alegria eterna. Alegria, o gozo eterno. Mas enquanto isso, igreja, enquanto estivermos nessa terra, nesse mundo, é luta, é batalha, é sofrimento. Mas a Bíblia diz o quê? Aquele que perseverar até
o fim. Esse será salvo. Ou seja, o que cabe a mim e a você, o que cabe à igreja de Deus, é crer, é confiar, é permanecer de pé. 1 Coríntios 10, 12, aquele que cuida está de pé, olhe para que não caia. Está de pé, vigie para que não caia. Está de pé nesse dia? Foi Deus que te sustentou. Não foi a força do teu braço, não. Não foi a força do meu braço que me trouxe até aqui, não. É Deus. A Bíblia fala que até o desejo de servir, de adorar a Ele, vem do próprio Deus. Para que nenhum de nós viemos nos gloriarmos. Ah, eu faço, eu fiz. Você não faz nada. Eu não faço nada se não for pela misericórdia de Deus. É como Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Ou seja, não faz de um lado, ou não faz daqui, ou faz dali, mas a obra em nosso meio, o progresso, o crescer, o fazer, o realizar, é Ele quem faz. É Deus quem realiza. É Deus quem faz todas as coisas, igreja. Vamos permanecer de pé a cada dia, vamos confiar em nome de Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 13. Lá no finalzinho da Bíblia. Livro de Hebreus, glórias a Deus, antes de Tiago, depois de Filemão. Filemão, o que é isso? Filemão, depois de Filemão e antes de Tiago. Tem o livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, versículo 5, diz assim, gente. Adiantar aqui que as horas já se avançam. Falar, pastor, na hora da pregação tem que tirar a pilha do relógio. Amém, igreja? Hebreus 13, capítulo 13 de Hebreus. Para os irmãos acharem. Está no finalzinho da Bíblia. Vão achar Tiago aí, o livro de Tiago, Pedro, está um pouquinho para trás. Irmãos achando aí, eu vou dar uma sequência aqui. 13 de Hebreus, versículo 5, diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. No versículo 6, e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém, igreja? Vou ler novamente o versículo 5. E assim, o versículo 6. E assim, com confiança, ousemos. Não é ousei de uma pessoa, ousemos. Ou seja, o plural. Ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Não foi o que Jesus falou? Não temais aquele que pode matar a carne. Não temais, mas nada pode mais fazer com a alma. Temais antes aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse temerei. Ou seja, quem é esse que tem o poder, depois de matar o corpo, o físico, ainda lançar a alma no inferno? Deus. Então a Bíblia está falando aqui, irmãos, e assim com confiança ousemos dizer que o Senhor, o nosso Deus, é o nosso ajudador. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá o fôlego de vida, a saúde. A cada manhã, ao abrir nossos olhos, talvez não dormimos nem direito, mas abrimos nossos olhos, acordamos, contemplamos ali, olhamos pela fresta da janela, hoje olhamos ali, mais uma manhã. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou durante a minha noite, no meu dormir. Lembra que o salmista Davi fala? Estava na entrada da